acontece? O Diego Fernandes está aí tentando aí, né, intermediar uma SAF no São Paulo. A gente já sabe dessa história toda, já comentamos muito sobre isso, já teve uma reunião recente dele com o Marcis. O que acontece? Ontem, quando saiu a decisão que o Outen aí ia permanecer no cargo de no cargo de presidente do Conselho do São Paulo, o Diego Fernandes fez um post no Instagram nada feliz, tá? Já era até para ter comentado isso de manhã, só que tanta coisa que acabou que passou batido. No Instagram, o Diego Fernandes postou o seguinte, abre aspas. Carta aberta aos tricolores. Hoje eu preciso ser honesto com vocês. Depois do resultado dessa votação, esqueçam tudo o que eu falei sobre SAF, investidores e grandes projetos para transformar o São Paulo. Nenhum investidor sério coloca seu dinheiro onde não existe confiança. Nenhum investidor sério investe milhões em uma instituição que não transmite credibilidade, segurança jurídica e governança. O São Paulo é gigante, tem torcida, marca, história e potencial para estar entre os maiores clubes do mundo. Olho para o meu filho e me pergunto qual São Paulo estamos construindo para as próximas gerações. Mas, infelizmente, mais uma vez, a política venceu o clube. Hoje foi um péssimo dia para quem sonha com um São Paulo moderno, profissional e preparado para o futuro. Continuarei amando o São Paulo como sempre amei. Mas seria desonesto da minha parte dizer que saio desta noite otimista. O São Paulo merece mais. Fecha aspas para a nota do Diego Fernandes, a carta aberta, como ele disse. Aí, né, evidentemente, bem decepcionado com a decisão do Conselho aí de manter, né, o Outen Aires aí como presidente do Conselho Deliberativo. Aí ele falou, né, esqueçam tudo, né, que é sobre SAF e tudo que ele vinha falando aí que queria implementar dentro de São Paulo. Aí, rapaziada, o que acontece? Ontem, logo depois do Diego ter feito esse post no Instagram, teve um conselheiro do São Paulo, que é o Marcelo Pepe. Ele fez um post que claramente foi uma indireta pro Diego Fernandes. Não vou lembrar agora qual foi a frase que ele tinha postado, né, mas foi algo no sentido de que na primeira dificuldade você não pode fugir, né? Foi algo nesse sentido aí, que o Marcelo Pepe postou, e a grande maioria dos torcedores perceberam que foram indireta para o Diego Fernandes, que fez esse post dizendo que ia esquecer, que era para todo mundo esquecer, né? SAF, modernizar o São Paulo e tudo isso. Não sei se isso aqui foi só um desabafo do Diego Fernandes logo depois da votação, ou se realmente isso aí é algo que fez ele desistir, né? Porque ele foi para esquecer tudo sobre SAF, investidores e tudo mais, né? Mas assim, de qualquer maneira, claro que é bem desanimador o que aconteceu no São Paulo ontem, só que ao mesmo tempo tem uma coisa, se o Diego Fernandes tem projeto de SAF no São Paulo, se ele quer realmente colocar um SAF no São Paulo, como a gente vê que ele quer, ele não pode realmente desistir agora, porque o que aconteceu ontem no Conselho do São Paulo acontece há 200 anos e não é nenhuma novidade. Ele não pode ver aquilo que aconteceu ontem e falar, nossa, agora eu não quero mais, não é assim, né? Para quem conhece política de clube, sabe a dificuldade que é fazer uma mudança estatutária para virar SAF? É esses caras aí. O que aconteceu ontem é decepcionante, é triste, mas nada de outro mundo, nada de outro planeta. É isso aí que é a política dos clubes. Política, no geral, é assim, né? Então não tem nenhuma super novidade, tá? Nesse aspecto, eu acho que não dá pra, se ele quer realmente virar SAF, ele não pode desistir por causa disso. Porque isso é algo que acontece desde sempre, entendeu? Não é algo, nossa, eu não esperava isso, meu Deus, que notícia inimaginável, não, isso acontece toda hora, né? Então ele tem que estar ciente disso, ele quer SAF no São Paulo mudança, ele tem que ter aí a noção de que esse tipo de coisa sempre aconteceu e enquanto for assim o clube vai continuar acontecendo. Não dá para desistir só por causa disso, entendeu? Isso aí eu acho um ponto importante ressaltar. Beleza, rapaziada? Vamos avançando aí agora para a gente falar um pouco de campo e bola, futebol, realmente. Bora falar sobre o mercado da bola? Segundo Alexander Vieira, um dos nomes que o São Paulo tem no radar para zagueiro é o Luiz Felipe, que estava no Raio Vallecano. O nome agrada, mas inicialmente o jogador pediu vencimentos em torno de 1,2 milhão e por isso o Domingos Duarte saltou na frente como plano A, tá bom? Então um dos nomes
que o São Paulo tem no radar, né? Aquela coisa que a gente fala de ter lista, né? Aí para a zaga. São Paulo tem lá vários nomes, e um dos que está no radar, ali que São Paulo está de olho, é o Luiz Felipe, que estava no Raio Vallecano. Se eu não me engano, se eu não estou enganado, se não me falha a memória, esse Luiz Felipe pertence ao Olympique de Marseille, se eu não estou enganado, e está emprestado, estava para o Raio Vallecano. Né? Ele já foi até especulado no São Paulo em outros momentos, aí quando ele estava, se eu não me engano, no Napoli, acho que é isso, se eu não estou enganado. Né? Só que ele quer um salário aí alto, né? Que é 1,2 milhão por mês. Por isso, por conta dessa pedida aí desse salário muito alto, São Paulo aí trata com prioridade, né? O Domingos Duarte, que é o zagueiro que estava no Getafe, né? Vai ficar livre agora aí. E é o zagueiro que está na frente aí, né? Em questão de negociação, né? Para ser o novo zagueiro do São Paulo. Então, o Domingos Duarte é a prioridade máxima, né? Se não der certo, vai para outro não, mas a prioridade é o Domingos Duarte. É o plano A do São Paulo aí para tentar reforçar a nossa defesa que está precisando, né? Então, assim, vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos em relação a zagueiro no mercado. Já comentamos muito sobre o Domingos Duarte, né? Zagueiro aí estava no Getafe, o Botafogo também tem interesse, São Paulo já fez proposta, agora tem que aguardar aí a resposta do Domingos Duarte, que tem mercado no futebol brasileiro, né? De São Paulo e Botafogo, né? Que são os dois times principais que estão interessados. E também tem informação de que tem alguns times da Europa também de olho na contratação de jogador. Vamos aguardar aí, beleza, meu parceiro? Vamos seguindo aqui agora, bora falar sobre Vitor Sá, atacante aí, né, que tá aí, vai ficar livre agora aí nesse mês, né, de junho, né, contrato já encerrando com o Krasnodar. E tá aí, ó, segundo Alexandre Vieira, o São Paulo, aos poucos, vem convencendo o Vitor Sá a entrar nos moldes financeiros adequados para fechar a contratação. Existe bastante otimismo no São Paulo. O jogador está mexido por realizar o sonho do pai de ver o atacante vestindo as cores do clube do coração. Isso aí é um ponto interessante que eu já até comentei com vocês, né? Que quando a gente falou sobre o Vitor Sá, eu até falei, né, que eu não lembrava se ele tinha falado que era São Paulino ou se foi informação. Eu vi um vídeo hoje, né, um vídeo mais antigo, de que realmente existe um vídeo que ele fala, né, que a família dele torce pro São Paulo e que ele gostaria de jogar no São Paulo. Então, um vídeo, ele mesmo falando isso, era numa entrevista, não vou lembrar agora para onde foi, e ele realmente fala, né, sobre a família dele ser São Paulina e aquela coisa toda. Só que ele ganha, irmão, muito mais no Krasnodar do que o São Paulo pode pagar para ele hoje. Para ele vir para o São Paulo contratar ele, tem que diminuir o salário. O Gabriel Sá trouxe que ele ganha mais de R$1 milhão por mês no Krasnodar, né? Europa, futebol europeu, aí, por mais que não seja a Rússia não seja uma das principais ligas do mundo, lá os caras pagam bem, né? Lá os caras pagam bem, então é isso, irmão. O São Paulo não vai pagar para o Vitor Sá o que ele ganha no Krasnodar. Ou diminui o salário, ou não vai dar. Bem simples aí, tá? Esse é uma das coisas que mais me irrita no mercado. São Paulo, aos poucos, vem convencendo o Vitor Sá a entrar nos moldes financeiros. Eu detesto aqui. Que tá tentando convencer o jogador, meu filho. Faz a proposta. Se gostar, aceita. Se não gostar, beleza. Não dá para ficar convencendo, né? Sentar de joelho no milho pro cara aceitar, né? Ou aceita ou não aceita. Se não aceitar, vai pôr no mercado, é isso. Entendeu? Por mais que a gente esteja vivendo aí momentos muito ruins, é o São Paulo, cara. Entendeu? O São Paulo, né? A família do cara torce pro São Paulo, é isso. A proposta é essa, pode pagar isso. Quer? Ótimo. Não quer? Obrigado, tchau. Vamos buscar outro nome. É isso. Entendeu? Você gosta de convencer. Eu detesto isso aí, porque parece que tá fazendo um favor do cara vir jogar aqui. Não, não é isso. Muito pelo contrário. Né? Bastante é o contrário. Aí, certo, meu parceiro? O que você acha do Vitor Sá? Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o jogador, beleza? Bom, vamos seguindo aqui, rapaziada. Já comentamos em outro vídeo aí com vocês sobre a questão do Cédric Soares. O Cédric que não foi nem para o banco de reserva no jogo contra o Remo, né? Que foi o último jogo antes da parada para a Copa do Mundo. Não foi para o banco e, como o Alexandre Vieira tinha trago a informação, tem a chance dele sair no meio do ano, porque não empolgou o Dorival, não deve jogar muito com o Dorival, jogador mais velho, e ele quer jogar, né? Porque ele tá na reta final de carreira dele, então ele quer um clube para ele jogar. Aí, quem vai virar a segunda opção, quem vai ser o reserva agora, né? Porque o Lucas Amon é o titular, vai ser o Moreira, que já ficou no banco contra o Remo e não o Cédric Soares.
Segundo o Alexander Vieira, o Moreira se tornou a segunda opção na lateral direita do São Paulo, atrás apenas de Lucas Ramon, que é o titular da posição. Com o Dorival Júnior, ele promete se cuidar bem nas férias para voltar voando e brigando pela posição. O jogador fez um trabalho à parte de fortalecimento e reequilíbrio muscular para acabar de vez com os problemas físicos na sua carreira, que é a questão que assombra o Moreira desde que ele subiu para o time de cima, né, cara? Ele sempre teve lesões, sempre teve dores aí, problemas físicos que atrapalharam uma sequência dele no São Paulo e também no Porto, para onde ele foi emprestado, né, cara? Um jogador que tecnicamente é muito bom, chama muita atenção, desde sempre teve bastante expectativa nele, só que ele não consegue ter uma sequência, né, cara? Ele jogava 2, 3 jogos bons, todo mundo, opa, olha o Moreira aí, se desenvolvendo, aparecendo, melhorando, ganhando espaço, se machuca. Joga 3 jogos bons, se machuca. Aí volta, 2 jogos, se machuca. Aí volta de novo, se machuca. É sempre assim, sempre foi assim. Quando ele é emprestado para o Porto, ele começa bem no Porto, tá? Consegue ter uma sequência ali e depois volta ali aqueles problemas físicos recorrentes que também o afastam de ter uma sequência também no Porto, né? Depois por isso, dele se machucar, que o Porto vai lá e estende o empréstimo dele, né? O empréstimo dele com o Porto estava acabando, só que o Porto falou, pô, não quero me desfazer dele agora, quero ver um pouco mais. Só que ele tinha se machucado, então foi lá junto com o São Paulo e estenderam o empréstimo dele, tá? Aí foi, e depois ele voltou, né, para o São Paulo, onde está. Aí, se eu não me engano, ele não entrou em nenhum jogo desde que ele voltou, né? Ele voltou, para você ter ideia, quando o Crespo era o técnico ainda, né? Então ele já passou pelo Crespo no começo do ano, o Roger chegou, não botou ele para jogar. Até agora ele não jogou com o Dorival, mas ele vai ser a segunda opção do Dorival. E se ele for a segunda opção do Dorival, como está aqui na informação do Alexandre Vieira, uma hora ele vai jogar, né? Porque você ser o reserva, uma hora você vai entrar em campo aí. E eu acho que esse último jogo contra o Remo deixa claro aí, né, que o Cédric Soares não é mais o reserva imediato, a opção ali para o Lucas Ramon. Então eu fico feliz, né, porque o Cédric não tem mais condição de jogar no São Paulo, vai buscar um novo clube, já deu o que tinha que dar, né? A gestão Casares deu uma renovação de contrato inacreditável para o Cédric Soares, não sei se foi de 2 ou foi 3 anos, mas é um absurdo de qualquer maneira, né? E, cara, assim, eu acho que vale a aposta, né, dar mais uma cartada no Moreira. Acho que vale a tentativa mais uma vez. Entendeu? É um jogador bastante jovem e tem bastante qualidade. Esses são 2 pontos importantes. Jovem tem qualidade, agora a questão é a parte física. Tem que ter uma sequência, tem que melhorar essa parte física dele aí para poder acabar com tanta dor, com tanta lesão que o atrapalha em campo. Claro que todo jogador se machuca, tem lesão, sente, faz parte, mas ele é demais, né? Mas ele é demais e como o Alexandre Vieira botou aqui, ele já está fazendo trabalhos aí para melhorar, né, essa parte física e para ver se consegue ter uma sequência. A gente torce bastante para que isso aconteça aí com o nosso cria Moreira. Beleza, rapaziada?